Vamos lá. Bom, pessoal, dando seguimento, a outra parte, deixa eu ver se tá legal a gravação. 1, 2, 3, testando, tá. Então, pessoal, Então, pessoal, a outra parte importante, olha, Laiane, vamos lá, é a comissão de contratação. Ela tem, por sinal, uma previsão legal própria, né, no artigo 6º, inciso 5. Eu não lembro se eu coloquei aqui, não coloquei. Então vamos rapidamente aqui, pessoal, na legislação pertinente. (14.133). E na 14.133, pessoal, nós temos aqui o artigo 6º. O artigo 6º, pessoal, ele traz aqui uma série de definições. E logo em seguida aqui, pessoal, ele vai falar da comissão de licitação, ou comissão de contratação, no artigo 50. Olha o que ele diz. Comissão de contratação é o conjunto de agentes públicos indicados pela administração em caráter permanente ou especial. Permanente, o próprio nome está dizendo, né? Ele vai ficar de forma efetiva, toda a licitação. No Maranhão, tanto no âmbito do Estado quanto no município, é uma comissão permanente, pessoal, de contratação, tá? Que no caso aqui do município de São Luís é a CPL. Ou especial, que é para resolver um caso ou uma questão pontual, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos a licitações e aos procedimentos auxiliares. Pessoal, no que tange aos procedimentos auxiliares, nós temos aqui o artigo 78, que ele informa quais são os procedimentos auxiliares. Não é licitação, é auxiliar licitação. Por exemplo, no credenciamento, nós temos aqui a primeira etapa, é um procedimento auxiliar, que é o próprio credenciamento, e lá no artigo 75, aliás, 74, desculpa, nós temos aqui, pessoal, no inciso 4, uma inexigibilidade por meio de um prévio credenciamento. Então, mesmo no credenciamento, eu vou ter uma etapa subsequente, que é um processo de inexigibilidade. A gente vai ver, eu espero que ainda hoje, os princípios licitatórios. E um dos princípios que a gente vai analisar é o princípio em si da licitação, né? Ou seja, a licitação ela é obrigatória quando é revestido nos limites constitucionais e legais. Porque se a Constituição, evidentemente, autoriza no artigo 37 e 21, e a lei determina que não haja licitação, não tem que ter. Por exemplo, as hipóteses 74, pessoal, é proibido ter licitação. Então, a 8666, ela nasce com um sentimento de desconfiança, como se a administração pública e o particular, né, tivesse que ter constantemente fiscalizados. Aqui não, aqui nasce com um sentimento de confiança. E mesmo assim, ainda na época da 8663, havia sim a previsão da inexigibilidade, e também, nos casos de inexigibilidade, licitação, não pode ter licitação, não pode. Porque se tiver, pessoal, vai dar problema, tá? E o que marca a inexigibilidade? É a ausência ou uma mitigação da licitação que o torna o quê? Inviável. Por quê? Por ausência de competição. Então, a competitividade é a tônica da inexigibilidade. Não tendo, galera, sai fora, porque não é o caso pontualmente de sua ocorrência. Beleza? Então, voltando aqui ao nosso material. Então, a comissão de contratação, como o próprio dispositivo lá nos informou, ela envolve o que, gente? Um conjunto de agentes públicos. Só que em sentido técnico ou funcional. Não são pessoas de setores diferentes que se... Não. São grupos de profissionais com habilidade técnica para exercer a atribuição pública. Então, é um conjunto de agentes, né, com esse métier
com essa atribuição para exercício da fiscalização, do processamento da licitação e também, enfim, na contratação. Eles são indicados pela administração pública direta ou na indireta pelas autarquias e fundações. Então aqui nós temos aqui na própria lei, eu li para vocês há pouco, lá no artigo 6º, no inciso 50, demora muito por aí. Tá, já foi. Então lá no artigo 50 diz o seguinte: a comissão de contratação, ela tem agentes públicos indicados pela administração. Então não é qualquer coisa que indica, não. É a administração que faz essa indicação, ok? Seja em caráter permanente ou especial. Ó, em caráter permanente ou especial. Quando fala em especial, turma, fala de forma temporária. Permanente, legal. Em especial, ou seja, temporários. Tá? Outra assim, especial, mesma coisa de temporário. Tá? Para ficar bem legal. Funções, exercer de funções colegiadas, de receber, examinar, julgar documentos com segregação de funções. Então, a comissão de contratação, ela pode sim estruturar, né, dentro de um contexto colegiado, que certos agentes vão ter atividades X, outros atividades Y. Isso aí não tem problema algum, porque deve-se observar a segregação. Deve-se observar a segregação. Muito bem. Em caráter permanente ou especial, funções colegiadas de receber, examinar e julgar documentos com base na segregação. Com base na segregação. Ok? Eu vou só tirar isso aqui, que eu acho que diminui um pouquinho. Porque ele é uma informação adjacente. O importante é a primeira. Com base na segregação. Bom, depois eu ajeito isso ali. Ok. Composta por no mínimo 3 membros. Tá? Ela é composta por no mínimo 3 membros. Sendo que um dos membros, pessoal, vai ser o que? O presidente. Um dos membros que vai compor a comissão é o presidente. Agora, a responsabilidade deles, ela é solidária. Isso aqui, pessoal, pô, cara, veja a diferença do agente de contratação. No agente de contratação, a responsabilidade dele é o que? Individual. Isso pode cair em prova. O agente de contratação responde de forma solidária pelos atos que praticar dentro da licitação? Não, ele responde individualmente. Mas ele pode se valer, né, se comprovar da ocorrência de afastar sua responsabilidade se identificar erro. Mas na comissão de licitação, pessoal, não tem conversa não. Ela é solidária. E a solidariedade, pessoal, tem previsão no Código Civil. O Código Civil ele vai dizer o que significa uma responsabilidade solidária. Então, a responsabilidade solidária é aquela que é diluída. Todos respondem pela mesma ocorrência, pelo mesmo crédito, pelo mesmo débito, ou seja, pela mesma circunstância infracional. A comissão ela é responsável com as licitações e também quanto aos procedimentos auxiliares. As licitações é do artigo 28 e os procedimentos auxiliares é do artigo 78. Então, eles têm o que, gente? Responsabilidade de natureza o que, turma? Solidária. Solidária. Exige-se sempre na modalidade diálogo competitivo, né? Então, no diálogo competitivo professor, o que é diálogo competitivo? Olha aqui, eu tenho quase certeza, pessoal, eu tenho absoluta certeza que vai cair, porque é uma coisa, e já caiu algo no contexto assim. Por quê? Porque é uma coisa nova. Olha só, o que é o diálogo competitivo? Vamos imaginar que José, Laiane e Adonis sejam empresários que venham a oferecer para a administração pública, após evidentemente um aviso de publicação e tal, venham oferecer para a administração pública um serviço de tecnologia inovador para gerenciamento de processos para a administração pública. Então, o modelo de gerenciamento de processos inovador que vai ser empregado na administração pública, ela preferiu fazer uma ampla consulta pública
por meio de um diálogo competitivo entre que José, Laiane e Adonis vão competir entre eles, para que a melhor solução para um processo administrativo de acompanhamento e gestão de processo seja melhor para a administração pública. Então, eu como membro da comissão de contratação, eu, vamos supor que seja o presidente, eu vou ouvir vocês três e vou verificar dos três qual que melhor atende a solução. Depois de eu verificar de vocês três o que melhor atende a administração, depois disso é que vai vir a construção da fase licitatória. Então, primeiro eu vou ouvir, entender como é que o mercado se posiciona, entender como é que vocês têm tecnologia para isso. Superado isso, aí eu vou chamar vocês para uma competição. Então, é uma forma de virem editais passíveis de cumprimento, virem licitações que possam chegar a um resultado produtivo. Na Europa é comum o diálogo competitivo. Aqui no Brasil que é uma novidade. Eu, particularmente, eu nunca acompanhei um diálogo competitivo. Seria interessante, mesmo que seja como advogado, eu acompanhar, pelo menos até o momento. Muito bem, ela poderá ser formada, substituindo a agente de contratação, de quando houver os bens ou serviços especiais. Então, a comissão de contratação, ela envolve, pessoal, a possibilidade de ter também quando temos bens ou serviços especiais. Então, as comissões de licitação, de contratação, elas têm como regra a sua previsão quando nós estivermos diante de um diálogo competitivo ou uma licitação que tenha bens ou serviços especiais. Então, esses dois casos aqui são importantes, posto que seja diálogo competitivo, seja também quando tem bens ou serviços especiais, pode haver a comissão de contratação. Só que ela é exigência obrigatória quando é diálogo competitivo. Mas poderá, pessoal, depende do interesse público, poderá se tiver licitações com bens ou serviços especiais, no caso, uma concorrência. Tudo bem, pessoal? Até aqui fácil, né? É só uma questão de estudar e revisar, mas essa parte aqui ela é importante da aula, muito importante, absurdamente. Pois bem. Pessoal, agora para o último integrante aqui, os que conduzem as contratações públicas, é a banca. Para a gente entender a banca, pessoal, eu vou logo direto na lei, tá? Porque fica mais fácil vocês entenderem a banca. Tá? Se eu for explicando direto, como é uma coisa nova, aí pode te dar problema de interpretação. Bom, a banca é referida ao inciso 2. Opa, vamos lá. O julgamento por melhor técnico ou técnico e preço. Então perceba que já está na fase de julgamento. Então não é no início do processo. Iniciou a licitação, publicou o edital, o instrumento convocatório, houve a habilitação dos licitantes, tá? O processo está andando. Então, já é na fase de julgamento. Então, aqui é uma observação. A banca só se faz presente na fase de julgamento. Então, o julgamento por melhor técnico ou técnico empresa deverá ser realizado por atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banco destinada para esse fim. Então, ali nós vamos ter um grupo de profissionais especializados com formação que possa entender, possa melhor analisar a licitação e nesse sentido ele vai apresentar quesitos com atribuições de notas. Eu estive, como falei você, na Centur, na Escola de Governo, desculpa, e na ocorrência pontual da Escola de Governo foi indagado a questão de obras de arte e tudo. E aí disso trouxe a questão da banca. Por quê? Porque eu não estou desmerecendo o maranhense e tal, mas eu não conheço um profissional que entende drasticamente de obras de arte. Ele está falando que tem um rapaz da Bahia, parece, tem um outro lá do Acre. Então, quer dizer, são pessoas que estados diferentes, são bem especialistas nesse tipo de pesquisa. Então, quando nós temos aqui essa situação pontual, em que é muito complexa, o próprio leiloeiro, o próprio agente de contratação, a comissão, examinar e julgar,
ele pode designar uma banca de especialistas que entende, por exemplo, de obras de arte e ali apontar, portanto, quesitos que devem ser respondidos, devem ser submetidos à avaliação para identificar qual é o melhor dentre eles. Então, a atribuição de notas e quesitos de natureza qualitativa, veja que não é quantitativa, é qualitativa, para verificar qual que melhor atenderia aquilo ali. De acordo com orientações e limites definidos em edital, considerada a demonstração de conhecimento do objeto. Bom, cara, quem entende de obra de arte? Eu gosto de algumas quadros de Van Gogh, né? Eu tenho gostar não é coisa de entender, né? Acho legal aquele desenho dele e tal. Mas se for perguntar o que significa aquele quadro, eu te digo aqui que eu não entendo. Eu acho bonito. Como eu acho bonito, sei lá, um celular. Né? Só que ali eu vejo inteligência de forma mais profunda, mais espiritual, por assim dizer. E no celular eu vejo mais tecnologia, algo usual, algo modelo passível. Né? Eu acho lindo o celular da Xiaomi, muito mais do que o da Apple. Eu acho que o da Apple muito mais mídia, muito mais, como eu vou dizer, muito mais poder econômico no contexto e muita política de massa do que agora. Não duvido que ele é muito bom. Eu tenho aqui eu não tenho para mim, minha esposa tem um iPhone, mas para mim, em termos de beleza, assim, design, eu acho da Xiaomi Ave Maria, eu acho lindo esse relógio. Então, de conhecimento do objeto, a metodologia, o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas. Então veja que a banca, ela simplesmente é algo novo da 14133 que serve como uma espécie de apoio para julgamento das propostas, pessoal. No que tange a melhor técnica ou melhor preço, ou técnica ou preço. Beleza? Então não vamos confundir isso. Dando seguimento, pessoal, nós vamos aqui continuar aqui as devidas explicações. E vamos aqui. Envolve os procedimentos estatórios que adotem os critérios de julgamento. Melhor técnica ou técnica e preço. Tá? Então, a participação deles é no que tange a julgamento. Acho que tive uma falha aqui. Eu li aqui, veio um técnico. Ah, não, tá certo. Desculpa, gente, eu estou preocupado aqui. Você pode ver que toda hora eu fico mexendo. Técnica ou técnica e preço. Exerce, portanto, a função de emitir notas para propostas técnicas somente. Então, eles não estão ali numa qualidade de julgar, mas sim de dar notas com base nos critérios por eles mesmos formados. Tá? Emitir notas. Função de emitir notas para propostas técnicas somente. Tá? Ele não entra muito em outro métier. Não substitui o agente de contratação ou a comissão de contratação. Tá? Agora, existe uma coisa que é comum com a comissão. Eles são constituídos por, no mínimo, 3 membros. Tá? Constituídos por, no mínimo, 3 membros. Agora, a norma, ela traz algumas exigências para esse grupo de pessoas profissionais. Devem ser servidores efetivos ou empregados da administração pública. Podem ser profissionais contratados, dotados de conhecimento técnico, né, científico para isso, e com experiência e renome para fazer as avaliações dos quesitos. Ok? Inclusive, por isso, elaborados. E, por fim, não possui atribuição de condução da licitação. Ele somente, pessoal, ele emite notas para propostas. Tá? Aliás, vou botar assim, emitir, né? Mas emitir notas para as propostas. Então, esse que é o métier desses caras. Eles não fazem mais nada além disso aqui, tá ok? Ele serve mais como se fosse uma equipe de apoio, tá? Dentro da licitação. Bom, aqui são os principais pontos que eu acho importante para a banca. Tá? Acho que mais do que isso é exagero. E aqui eu fiz, pessoal, um quadro comparativo, está lá já no material de vocês, diferenciando quem são os agentes de contratação de cada um. Tá? Então, se a pregão é pregoeiro, se é leilão é leiloeiro oficial ou servidor designado para tal fim. Se for diário competitivo, pessoal, tem que ser comissão de contratação. E cuidado que não se confunde com banca, tá? Não se confunde com banca, tá? Banca simplesmente vai fazer o julgamento de notas, tá? Vai atribuir notas de natureza técnica.
vai verificar qual é a melhor das empresas que melhor apresentariam o resultado de um serviço especial atinente à restauração de uma obra artística, vamos supor, ou de um museu. Então ele vai analisar especificamente isso. As demais licitações e procedimentos auxiliares, o termo é agente de contratação. Então, o que vai ficar, pessoal, que ao longo dos anos, o termo pregoeiro vai perder sentido, vai ser mais utilizado e vai ficar o termo somente agente de contratação. Bom, aqui é um ponto mais assim de revisão. Eu já falei na aula passada isso aqui, mas só por desencargo de consciência, a Laiane, por motivos outros maiores, ela infelizmente não pôde estar vindo, mas ela é uma excelente aluna, a gente sabe disso. E o que seria processo? Processo seria um conjunto de atos dotados, né, de uma finalidade. Então, o processo licitatório são atos que se reúnem administrativos que têm um fim máximo a compra ou aquisição ou, evidentemente, a prestação de serviço ou uma obra. Então, isso que é um processo de natureza licitatória. José, pode falar. Ela vai continuar gravada essa aula, né? Tá tudo Vai gravado. estar... Tá tudo gravado. Deixa eu Tá. só verificar aqui, meu Deus. Hoje eu vou estar saindo, eu vou na rodoviária buscar o meu pool para 11h40 estarem chegando, aí Ah, eu não, vou tudo assistir bem, depois. tudo bem. No início de fevereiro, como eu falei pra vocês, aliás, no final de fevereiro, como eu falei pra vocês, eu não coloquei a gravação. Em janeiro nós tivemos pouquíssimas aulas, né? Mas, porque senão nós tivemos só 3 aulas, parece. Então teve uma semana de aula. No mito, tivemos 2. E aí, janeiro. Agora, em fevereiro não, nós tivemos, todos os fins de semana nós tivemos aulas, inclusive hoje. Eu não coloquei posto que por uma questão mesmo operacional e também eu estou finalizando um livro meu e eu estava dando essa instrução. Mas isso aí não te preocupa não. Mas está sendo gravado, tá? Tá aqui gravado. Ok, obrigado. Tá aqui o posicionamento. Ó, tá bem aqui na tela, ó. Aqui a informação. Muito bem. Pessoal, dando seguimento aos nossos trabalhos, sem delongas, direto ao ponto. Então, o processo é um conjunto de atos que estabelece uma relação de similitude e sucessão lógica, tem uma finalidade para sua ocorrência. Então, uma licitação ela tem um começo, meio e fim. E como é que a licitação ela evolui? Através de atos administrativos, dentro instituídos em um processo. Então, está muito bem claro aí, colocado. E o procedimento, professor? O que seria o procedimento? O que seria o procedimento? Procedimento, pessoal, é como esse processo ele vai tramitar, né? Procedimento seria como esse processo ele vai desenvolver-se, né? Como é que ele vai seguir. Uma espécie de um ritmo, um rito ou um caminho para que ele trilhe. Então, processo licitatório é um só. Então, quando a gente fala, por exemplo, de contratação direta, ela tem basicamente várias das mesmas formalidades iniciais de uma licitação. Só não tem julgamento da forma como é a licitação. Mas, basicamente, ela tem aspectos muito iniciais muito próprios. Por exemplo, tem que ter uma formalização de uma demanda, tem que ter o estudo técnico preliminar, tem que ter gestão de risco. Então, você verifica que ambos têm a mesma conjectura. Eu fiz até um material aqui para vocês, que hoje não vai dar tempo. Eu me programei para dar aula até aqui, né, certinho, ó. Aí encerra aqui com o conteúdo da obra e tal. Mas, bem aqui, pessoal, eu fiz uma espécie de modelo, né, de como evoluir o processo administrativo e tal. E aí, toda licitação ela tem uma fase interna, né? Ela tem uma fase própria interna, preparatória, que ela vai seguir alguns atos, né? Alguns métiers que a gente tem que entender de uma forma muito bem clara. Olha aqui, ó. Então, o processo administrativo na sua fase interna, pessoal, ele tem um DFD, que é uma provocação de tutela, né? É um documento de formalização de demanda. Depois nós temos o ETP, que é o estudo técnico preliminar. Então, o que é o estudo técnico preliminar? São servidores designados pelo agente responsável pela demanda, que vai, portanto, pesquisar, estudar, analisar especificamente aquele objeto que se pretende. Depois vai ocorrer uma chamada gestão de risco. Essa gestão de risco, pessoal, é feita por uma equipe autônoma, tá? Que vai verificar os riscos, inclusive situações que podem ocorrer
a formação de área econômica extraordinária. Tá? Então, vai ter isso. E aí, depois de tudo isso aí, é que nós vamos ter ou o termo de referência ou o projeto básico. Se for um pregão, termo de referência, se for um projeto básico, né, temos uma concorrência. Também temos na contratação direta, pessoal, o termo de referência, tá? Isso é uma questão interessante da nova lei. Muito bem, então voltando aqui à nossa explicação, concluindo aqui boa parte da aula, tá bem tranquila a aula, tá bem legal. Então o procedimento é o rito, ou onde organiza os atos administrativos, né, para a finalização. Então o procedimento, portanto, seriam as regras do jogo, enquanto que o processo seria a coisa em si. Nós sabemos que processo administrativo ele é eletrônico, não é mais físico, como antigamente a gente conseguia visualizar a coisa. Mas não se dizer que processo e procedimento são a mesma coisa. Aí fica a pergunta, licitação ele é processo ou procedimento? Bom, licitação em si é um procedimento. Tá? Inclusive os autores aqui deixam muito bem claro que licitação é em si um procedimento. Licitação não é um processo, licitação é em si um procedimento. Um procedimento administrativo vinculado em que tem como finalidade o que, gente? Atingir um resultado, mas para tanto ele passa por um processo, que é essa reunião de atos que se chega a ser uma conclusão. Então, licitação é o procedimento administrativo realizado pela administração pública com o intento de selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, no caso, para a contratação. Trata-se do procedimento prévio à celebração do contrato. Por que procedimento prévio? Porque, pessoal, a licitação ela só se dá nas hipóteses de contratação indireta. Eu não falei isso antes, talvez, mas estou falando aqui agora. A licitação só tem sentido na contratação indireta. Porque na contratação direta não tem licitação. Não significa dizer que não possa ter antes um procedimento auxiliar de licitação, por exemplo, no credenciamento. No credenciamento, a primeiro momento é o procedimento auxiliar de contratação, que é o próprio credenciamento. Depois que ele conclui-se, temos aí a inexigibilidade do artigo 74, que o órgão ou entidade interessada adere lá ao contrato habilitado e chama para si para execução de um serviço, para a entrega de um bem, etc. Bom, que atinge sua finalidade quando a melhor proposta é escolhida, satisfazendo o interesse público em questão. Tá? O autor diz que pode ser compreendida como um procedimento administrativo formal pelo qual, sob determinação legal, uma pessoa governamental. O que é a pessoa governamental, pessoal? É a administração pública, são órgãos, entidades. Lembrando pontualmente que o sistema S tem o seu próprio procedimento de licitação próprio regulamentado por ele, mas o TCU, nós vimos aí a jurisprudência, exige que os princípios licitatórios sejam observados. E associadamente no artigo número 11, artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, diz categoricamente que a violação de princípios gera ato de improbidade administrativa. Com base em condições previamente estipuladas e em observância aos princípios da administração pública, busca selecionar a proposta mais vantajosa para a consecução da pretensão contratual voluntária. E aqui eu coloquei para vocês, mais uma vez, as modalidades de licitação. Eu vou fazer um quadro colocando as modalidades de licitação e também as modalidades de procedimento auxiliar de licitação. Vou fazer aqui, vai ficar legal aqui o comparativo. Pensei em fazer isso, eu vou fazer para vocês. Bom, os objetivos da licitação, pessoal, estão lá no artigo 11. Estão lá no artigo 11 da Lei 14.133 de 2021, tá? E especialmente nos seus incisos. Mas é importante nós analisarmos o 37, inciso 21, que fala do que é licitação, tá? Do porquê da licitação. Ressalvados os casos especificados da legislação, ou seja, nas situações que há contratação direta, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública. Isso aí, pessoal, nada mais é do que o princípio licitatório. Então, a previsão de licitação prévia para a contratação nada mais menos do que o princípio licitatório. Então, para contratar tem que ter licitação. Para contratar tem que ter licitação. Portanto, é a regra do ambiente contratual. É a licitação, tá? Se há licitação, é porque o modelo de contratação é chamado de contratação indireta. Se há licitação, é porque o modelo de contratação é contratação indireta, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Esse aí, pessoal, é um outro princípio correlato, que é o princípio da isonomia,
mais especificamente chamado de princípio, mais especificamente no seu subprincípio da ampla competitividade. Tá? Então, o princípio da isonomia, ela tem várias formas de ser encarada: isonomia formal, isonomia material e também ampla competitividade. Temos também a isonomia fiscal, lá do artigo 150, inciso 2 da Constituição. E aqui eu tenho na Constituição, no 3721, o princípio da ampla competitividade. Portanto, todas as aquisições de obras, serviços, bens, né, inclusive a propaganda institucional, tem que ser precedida de licitação. Agora, cuidado, que a propaganda institucional ela é regida pela Lei 12.232. Só me engano é essa, só confirmar aqui. Que não é, pessoal, a 14133. Lei 12. Eu falei 320. Não, 232. Só confirmar aqui. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Na Lei 12.232 de 2010. Tá? Então, essa lei é que trata da licitação que tem como objeto a propaganda institucional. Tá? A propaganda institucional. Bom, aí o que acontece? A lei ela fala o seguinte, pessoal, que a Lei 8666, que portanto é a 14133, ela é aplicada, pessoal, de forma complementar. Então, primeiro eu aplico a 12232 de 2010, para depois eu aplicar a 14133 de 2021. Ok? É uma situação de regra normativa legal. Ok? Muito bem. Então, com cláusulas que assegurem obrigações de pagamento, porque tem que ter contrato. Você tem que ter contrato, tem que ter pagamento. Tá? Então, se tem licitação, porque tem contrato. Se tem contrato, nesse caso aqui, tem que ter cláusula que tenha pagamento. O edital ele vai trazer essas informações também. Por sinal, o termo de referência, a minuta do contrato, são anexos do edital. Mantidas as condições efetivadas na proposta nos termos da lei. Que termo de lei, pessoal? Qual é essa lei? É indiscutivelmente a 14133 de 2021, que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica dispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Isso aqui, pessoal, é melhor tu decorar, porque decorar mesmo, tá? Tô sendo sincero. Por quê? Porque já vi em várias situações de prova eles simplesmente cobrarem isso. Quais são os critérios que é autorizado a quebra de isonomia na licitação? Quais são os critérios funcionais em que pode haver diferenciação? São as exigências de qualificação técnica, econômica e dispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, decore isso aí, porque pode cair como uma opção de prova. Muito bem. Seguindo o barco, pessoal, nós temos aqui o artigo 11, que vai indicar cada um dos objetivos que reja a 14133. Então, o processo licitatório, aqui na realidade, pessoal, ele está falando não na licitação em si, mas todo o processo, ou seja, todo o conjunto de atos que vão ser reunidos para termos a licitação. Tem por objetivos assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajosa para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Outras palavras, permitirá a existência de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Tá? Então, isso aqui, basicamente, é isso. Assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, bem com a justa competição. O que é isso, pessoal? A ampla competitividade. Tá? A ampla competitividade. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. Aqui é interessante porque tem um aspecto específico que nós vamos estudar com vocês, que vai tratar do que é um preço inexequível, o que é um superfaturamento. Tá? E em forma correlata, vamos estudar o que é a formação de área econômica extraordinária. Tudo isso nós vamos estudar com vocês. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Isso aqui está na Constituição, vou estudar com vocês, e também na lei. Então, inclusive, é critério, pessoal, para que uma empresa ganhe uma licitação e outra perca. Então, se ela tem práticas socialmente e ambientalmente sustentáveis, ela tem, sim, melhores qualidades para ganhar uma licitação. Tá? Ela tem as melhores condições de qualidade. Então, quer prejudicar uma empresa que... Quer prejudicar, não. Não é o caso de vocês. Mas assim, quer deixar uma empresa nervosa quanto aí, uma Vale, uma Alumar, é você identificar uma falha. Não é você criar. Se você identificar que essa empresa ela tem a propaganda institucional dela é falsa, é uma fake, e ela realmente não é sustentavelmente como ela tanto diz, é lamentável.
poderia acontecer isso. Mas todas as empresas aqui do Brasil, né, todas elas são muito bem atendentes a esse critério. Bom, parte 2 é aplicação. Essa parte 2 eu já falei na aula passada. Tá? Questão da aplicação da 14133. Então, Laiane, para você poder acompanhar. Então, onde é que se aplica a 14133? No âmbito da administração pública direta e na indireta, nas autarquias e fundações. Agora, tem um lance interessante que é a questão da OAB. Eu não sei se eu coloquei, eu acho que eu tirei. Eu tirei. A OAB, pessoal, o STJ e o Supremo também de forma correlata, mas o STJ foi claro nisso, e o Supremo depois em seguida, ela tem uma posição sui generis como autarquia. Então, ela não tem concurso público para compor o corpo de profissionais que rege a OAB. Então, ela passa por procedimentos próprios de contratação. Mas isso não significa dizer que é um delavio, uma coisa assim solta da sua estruturação como autarquia, né? Ela tem que observar regras funcionais, etc, etc. Agora, ela não tem vinculação com a administração pública direta, nenhuma. Diferente do CREA, do Conselho Nacional de Medicina, do Conselho Federal de Enfermagem ou de Contabilidade, que está submetido à fiscalização por parte de um órgão diretamente federal e diretamente vinculado à administração pública direta. A OAB não. A OAB tem repercussão como um órgão federal, uma autarquia, para dizer, uma autarquia de âmbito nacional, mas não vinculada a nenhum ente federativo. Tá? Não é vinculada, portanto, à administração pública direta. Tá? Então ela não passa pelo crivo da 14133. Fundos especiais, Fundeb, né, o FDU, outros mais fundos. Esses fundos, eles, por mais que não tenham personalidade jurídica própria, ele não tem, são na verdade fundos contábeis que são geridos por órgãos ou entidades. Esses fundos, por serem recursos públicos, diretamente falando, tem que ter licitação. E as entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública, elas passam. Lembrando que o sistema S, ele tem regulamento legal próprio para licitar, mas, segundo o TCU, tem que observar as normas principiológicas da 14133. E aqui eu coloquei uma tabela, viu, doutora Laiane? Uma tabela que sintetiza, inclusive eu tinha colocado na aula passada isso aqui para os alunos, que sintetiza boa parte dessas informações correlatas e pertinentes. Ok? Muito bem. Seguindo o barco, a aplicação da 14133 com adaptação específica. Nós estudamos isso na aula passada. É o caso das repartições públicas consulares, né, que elas observam a 14133, mas elas podem adequar-se com a legislação local, até porque é um outro país, são outras regras, outro sistema de contratação. E quando tivermos recursos aos estrangeiros ou doações oriundas de agências de oficial de cooperação estrangeira ou organismos financeiros. Tá? Então, nesses três casos, nós temos, portanto, a aplicação da 14133, mas com adaptações. Tá? Assim, com adaptações. Bom, isso aqui a gente estudou na aula passada. A aplicação de legislação própria, são do sistema do S e a questão da OAB. Tá? A OAB ela tem a sua lei de normatividade própria, de como contratar, de como reger seus contratos, etc, etc. E o sistema S. Só que no sistema S, o TCU disse que tem que observar os princípios da 14133. Na verdade, ele disse a época da 8666, de 93. Hoje é a 14133. E esse aqui a gente falou na aula passada, com bastante contundência. A aplicação da 14133, mas de forma subsidiária, ou seja, eu primeiro aplico uma lei, por exemplo, a lei que licita para fins institucionais e propagandas, né, propagandas institucionais, para depois aplicar a 14133. Então, existem esses casos também. Bom, os casos principais que eu selecionei aqui é o regime de concessão e permissão de prestação de serviço público. Cuidado que, eu não coloquei aqui, mas se for a concessão de uso de bem público, é licitado, tá? Pela 14133. Deixa eu coloquei. Então, se for permissão e concessão de uso de bens públicos, é a 14133. Mas, se for a prestação de serviços, não pode para a 14133, tá? Não pode. Muito bem? Bom, a PPP, né, que é a parceria público-privada, da administração pública federal, enfim, ela não é submetida a 14133. Ela tem norma própria
quando tem situações de licitação. A propaganda institucional, eu falei para vocês que é a Lei 12.232 de 2010, e as compras e contratações para desenvolvimento de produtos de sistema de defesa, ou seja, para as Forças Armadas. Ali nós temos especificamente a questão de uma lei própria. Tá? Muito bem. E aqui a exceção, cuidado, que concessão e permissão de uso de bem público é a 14.133. Mas concessão e permissão para prestação de serviço público tem lei própria. Tá? Tem lei própria. E no caso aí, nós temos aí esse corpo normativo aí colocado para vocês, que é a 8.987 de 95. Senhora Laiane, quer falar alguma coisa? Não, professor. Ah, tá. Vamos lá. Então, isso aqui a gente já viu, pessoal. Só estou revisando e tal. Não aplicação, portanto, da Lei 14.133. As estatais. As estatais eu não aplico em hipótese alguma. Inclusive, teve uma polêmica em 2023 que o Supremo Federal superou com muita maestria, que as estatais não são obrigadas a ter nas suas licitações obediência a 8666 no 93, nem no contexto psicológico, no sentido de literal, tá? Ela tem regras próprias, mas sempre no que for necessário fazer referência a 866, como qualquer normatividade pode fazer, mas no sentido não de regrar. E aí afastou inclusive a discussões quanto ao regime diferenciado de contratação da Petrobras, que por sinal não existe mais. Bom, estou verificando aqui que mais essa informação aqui, isso aqui já tinha falado para vocês, tudo que eu disse. Objetos. Bom, essa parte de objetos, pessoal, é a parte mais longa da matéria, tá? Eu acho que vou deixar para o próximo encontro para vocês. Eu estava muito preocupado, eu tinha programado de terminar até aqui. Deixa eu ver, até aqui. Então já consegui, foi uma parte que eu revisei. Então vamos aqui, portanto, deixar para o encerrado, depois me lembre na próxima aula. Aí faltam aqui mais 3 encontros, já vai partir para outro tema. Aí já não é direito administrativo, tá? Eu parto para tributário, eu parto para direito civil, vou ver aqui direitinho e a gente vai partir. Agora, eu acho interessante nós estudarmos os crimes no âmbito do sistema de licitações e contratos. Eu acho interessante estudar isso. Crimes contra o tributário nós já estudamos. E aí vamos estudar agora a parte de crimes no âmbito do sistema de licitações e contratos, ok? E aí quando tivermos estudando direito do consumidor, vamos estudar os crimes que regem as relações de consumo, tá? Eu posso até fazer o seguinte, eu posso terminar esse aqui e já partir para a parte do direito penal, tratar de crimes no ambiente. Aí a gente pode fazer uma correlação com alguns crimes do próprio Código Penal, fazendo aqui uma espécie de identidade entre as instituições. Tudo bem, Laiane? Tudo bem, Adonis? José teve que sair. Podemos encerrar, portanto? Sim, professor, podemos. Tá, pessoal, Tranquilo, professor. eu espero que tenha sido uma boa aula para vocês. Sinceramente, eu peço mesmo. Com certeza, sim, professor. Pô, muito obrigado. E vamos nos encontrar então no próximo sábado, tá? Eu peço realmente essas desculpas. Eu lembro que a última vez que eu deixei aquele material de PDF foi em início de dezembro, que tem as gravações. Mas eu já vou colocar todos para vocês de novo aí, tudo bonitinho, tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês os vídeos. É vídeo pra caramba. Deixa eu ver aqui. Aqui mudou meu computador, eu tô um pouco perdido. Ó, o tanto de coisa aqui. Então eu tenho que. Então o último que eu lancei foi esse aqui, ó. Esse aqui pra cá não precisa. Então eu tenho que jogar tudo isso aqui na plataforma para vocês acessarem. Então bastante coisa ainda. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Vou fechar então aqui o compartilhamento, vou fechar aqui então a gravação e desejo a todos vocês